Quem são as grandes personalidades negras da nossa história? É para responder a esta pergunta que eu, Alessandro Garcia, criei esse podcast. I have a dream. Eles não gostam de negro. O grilo todo é a grana. Whatever necessary. But still like dust. And it's a corruption. Negro da Semana. Levantar questionamentos, debater sobre discriminação, igualdade social, inclusão de negros e construção de estereótipos. Relembrar e enaltecer e homenagear figuras fundamentais da nossa luta. Novembro, o mês da consciência negra, é o momento propício para tudo isso. E é assim que a gente valoriza a nossa cultura. E é isso que eu aqui no Negro da Semana busco fazer. E nesse mês, a JTI, que também sabe da importância de enaltecermos a nossa cultura, está ao meu lado, me ajudando a falar sobre respeito, cortesia, comunidade, generosidade e confiança. Tudo isso é o espírito de Ubuntu, essa noção e filosofia dos povos africanos, uma palavra também ligada à luta contra o apartheid e que inspirou Nelson Mandela para promover a reconciliação nacional. Em 5 episódios muito especiais do Negro da Semana, criados em parceria com a JTI, estamos apresentando 5 grandes personalidades negras em suas diferentes lutas, fundamentais para nos conhecermos ainda melhor. Uma delas é esse ator baiano que conseguiu nas últimas décadas se destacar de forma quase simultânea no cinema, no teatro e na TV. Multipremiado, reconhecido por seu talento, o ator se tornou também uma voz popular na militância pela igualdade racial no país. É por tudo isso e muito mais que a personalidade desse episódio de Negro da Semana é Lázaro Ramos. Você é negro. Você é negro, certo? Você é negro. 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 Certo? Eu sou negro. Eu sou negro sim, mas por um acaso negro não tem olhos, boca, hein? Negro não tem mão, não tem pau, não tem sentido, boca, hein? Não come da mesma comida? Não sofre das mesmas doenças, bocas, hein? Não precisa dos mesmos remédios? Quando a gente sua, não sua o corpo, tal qual um branco, boca, hein? Quando vocês dão porrada na gente, a gente não sangra igual, meu irmão, hein? Quando vocês fazem graça, a gente não ri. Quando vocês dão tiro na gente, porra, a gente não morre também. Pois se a gente é igual em tudo, também nisso vamos ser, caralho. A percepção da sua negritude enquanto orgulho. Um sentimento construído como um privilégio por alguns negros que têm uma família que lhe assegure desde a mais tenra idade uma espécie de cama de proteção. Uma cama de proteção feita de eventos em que ser negro é festejado, em que você é cercado por negros que lhe enchem de autoestima, em que você pode, felizmente, celebrar, junto de outros, tudo o que a nossa cultura negra tem para nos oferecer, de mais ancestral, afetuosa e poderosa. A percepção da negritude enquanto exclusão. Uma chicotada recebida quando se sai daquele círculo de proteção em que o negro se torna, então, só mais um, na rua ao alcance dos olhos de quem lhe emprega preconceitos com base na sua própria incultura. Uma cama de pregos, feita de olhares enviesados, oportunidades negadas, tratamento ríspido, violência emocional e física. Descobrir-se negro geralmente é formado por essas duas percepções, com as devidas particularidades, é claro. As particularidades da descoberta de Lázaro Ramos, enquanto negro, podem ser reconhecidas através das diferentes entrevistas que o ator concedeu ao longo da sua carreira, sempre com uma vocalização e argumentação muito claras. É bem difícil encontrar um artista brasileiro com uma limpidez e consciência tão claras sobre quem ele é, qual a sua trajetória, em que modelo está inserido e quais formas lhe são possíveis de empregar para ajudar a mudar uma realidade que está longe de ser a ideal para ele e para os outros negros à sua volta. Eu estava nesse círculo de proteção e de informação e que essa palavra que a gente está falando tanto, né? Empoderamento, me empoderou desde cedo, apesar de eu não conhecer essa palavra e saber
exatamente o que é que ela significava. Então, estar no bando de teatro Lodum, naquele teatro formado por atores negros, montando um espetáculo sobre Zumbi dos Palmares, fez diferença na minha vida. Luiz Lázaro Sacramento Ramos nasceu em Salvador em 1º de novembro de 1978. Lázaro começou a estudar teatro na escola e já aos 10 anos fazia pequenos trabalhos no teatro com o nome artístico Lula Somar, nome formado das 2 primeiras letras do seu nome composto, Lu de Luiz, Lá de Lázaro e Somar, do sobrenome Ramos, ao contrário, como ele já contou durante a entrevista no programa do Jô em 2016. Aos 15 anos, Lázaro entrou para o Bando de Teatro Olodum, grupo teatral vinculado ao Bloco Afro, formado por atores negros em 1990. Filho único de pais separados, Lázaro Ramos estudou patologia clínica na escola técnica e trabalhou em um laboratório para pagar as contas em casa, quando sua mãe recebeu o diagnóstico de uma doença degenerativa. Ela faleceu antes de ver o filho famoso. Em entrevista ao Nexo Jornal, Lázaro comentou que o teatro e a arte serviam como válvula de escape naquele momento para ter um lugar para se comunicar. Por isso, enquanto trabalhava como ator no bando de teatro, Lázaro se sustentava em paralelo com o seu trabalho de patologia, pois não pensava em sobreviver da dramaturgia. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu dei É sorte ou eu passava por um momento de transformação na visão dos cineastas brasileiros que estavam interessados em personagens que tinham muito a ver com a minha cara. Então, ao mesmo tempo que eu neguei várias coisas, eu tive a oportunidade de, em um ano, fazer Madame Satã, o homem que copiava, Carandiru, o homem do ano, e As Três Marias. E aí eu criei um caixa para manter o meu sustento. É uma história de exceção. Só que antes desses filmes acontecerem e Lázaro entrar pela porta da frente da dramaturgia nacional através do cinema, o ator construiu um longo trabalho no teatro. Foram quase 20 espetáculos antes de realmente estrear com um papel de maior importância no cinema. No teatro, seu maior sucesso foi na peça A Máquina, de João Falcão, indo atuar nos palcos do Rio de Janeiro e se tornando uma figura querida entre os atores de teatro. Nesse momento, entre 98 e 2000, o ator figurou em pequenos papéis em produções como Genipapo, Cinderela Baiana, Sabor da Paixão, filme com Penélope Cruz. Seu primeiro filme como protagonista foi Madame Satã, lançado em 2002, que conta a história do célebre transformista João Francisco dos Santos, malandro, artista, presidiário, negro, pobre e homossexual, conhecido como Madame Satã e frequentador do bairro boêmio da Lapa, no Rio de Janeiro. Lázaro ganhou os mais diversos prêmios como ator por esse filme, como o Grande Prêmio BR, a Associação Paulista de Críticos de Arte, Prêmio do Júri da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, Festival de Cinema de Lima, entre muitos outros. Em novembro de 2015, o filme entrou na lista da Associação Brasileira de Críticos de Cinema como um dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos. Ocorre que ainda mesmo antes de Madame Satã estrear, Lázaro Ramos já havia protagonizado o filme que só estrearia em 2003 e que é provavelmente um dos seus maiores sucessos, O Homem que Copiava, filme de Jorge Furtado, no qual também é protagonista. O tímido desenhista e operador de fotocopiadora André. Apaixonado por sua vizinha Silvia, papel de Leandra Leal, André resolve fotocopiar notas de R$50 na busca pelo dinheiro para poder se aproximar de Silvia. Engraçado e sensível, esse é um outro filme que firma a carreira do ator com os diversos prêmios e indicações recebidos. Como o autor disse no trecho apresentado anteriormente, sem saber diagnosticar o quanto de sorte ou conveniência de perfil ou momento, ele logo protagonizou uma série de filmes em sequência. E esses filmes lançados num curto espaço de tempo nos trouxe esse sentimento verdadeiro de que Lázaro Ramos estava dominando o cinema brasileiro. Isso porque no mesmo ano de Madame Satã foi lançado As Três Marias, e no ano seguinte, O Homem que Copiava, Carandiru e O Homem do Ano. 2004 se cola e lá tá Lázaro de novo, com Meu Tio Matou um Cara, também de Jorge Furtado, além do filme Nina,
Na sequência veio A Máquina, produção do teatro que ganhou sua versão cinematográfica. E aí na sequência Cafundó, Cidade Baixa, Quanto Vale ou É por Quilo. E no meio disso tudo, Lázaro começou seu trabalho na televisão, na Rede Globo, na minissérie Pastores da Noite, baseada na obra de Jorge Amado. No ano seguinte, ao lado de Lúcio Mauro Filho, Bruno Garcia, Wagner Moura e Zé Brito, forma o quinteto da série Sexo Frágil, onde todos os protagonistas interpretavam papéis masculinos e femininos. O ano de 2006 marca a estreia do seu programa Espelho. Nele, Lázaro promove o encontro com diversas personalidades, discutindo temas pertinentes ao cotidiano brasileiro. Uma entrevista com o rapper Criolo em 2013, onde o cantor mostra-se indignado com o cenário político brasileiro, viralizou nas redes sociais, trazendo grande destaque ao programa. Em 2007, o ator estrelou junto com Wagner Moura o filme Opaí Ó, que no ano seguinte se torna uma série da Globo. Foi considerado pela revista Isto É um dos 100 brasileiros mais influentes de 2007. A carreira de Lázaro segue numa rota de ascensão que concilia a qualidade profissional, reconhecida por público e crítica, com relevância social. Prova disso é o fato de, em 2009, ele ser nomeado embaixador do Unicef e, no mesmo ano, ser considerado pela revista Época um dos 100 brasileiros mais influentes do ano. Escritor desde sempre, daqueles que escrevem para si pela necessidade, a primeira aposta de Lázaro Ramos na literatura é na literatura infantil quando ele tem 21 anos. Ele lança em 2000 Paparutas, uma referência à Ilha do Pati, em São Francisco do Conde, cidade de origem da grande parte da sua família. Segundo Lázaro, esse livro é muito mais sobre a criança que ele foi e sobre a autoestima. Seu segundo livro, A Velha Sentada, lançado em 2010, fala sobre as relações das crianças com a internet e o poder da imaginação. O livro deu origem a um espetáculo infantil intitulado A Menina Edith e a Velha Sentada, espetáculo musicado com 12 canções, que misturam vários estilos e intérpretes, como James Brown, Raul Seixas, Amy Winehouse, Pitty e Cartola, sempre acompanhado de uma banda, além de coreografia e truques circenses. O texto foi vencedor do prêmio Zilka Salaberry, em 2014, na categoria Melhor Diretor para Lázaro Ramos. Em 2015, o texto é novamente reconhecido, dessa vez com 2 prêmios CBTIJ de teatro para crianças, nas categorias Música Original e Texto Adaptado. O seu segundo livro infantil, O Caderno de Rimas de João, baseado em temas curiosos que ouviu de diversas crianças, principalmente seu filho mais velho, João Vicente. Através de rimas, o autor tenta explicar temas complexos como corrupção e dinheiro. Assim, um avanço que eu posso citar aqui agora mais brevemente é você ver essa juventude que está buscando o seu lugar e se comunicando, botando a cara à tapa e se pronunciando sobre aquilo que está sentindo, sobre aquilo que tem direito, falando sobre oportunidades. E por outro lado, quando você vê a quantidade de jovens negros que estão sendo assassinados, isso é um retrocesso gigantesco. Lázaro Ramos é um ator que vem há bastante tempo disputando o teatro, a televisão e o cinema brasileiros para, entre outras coisas, mapear nossas referências negras. Na sua clareza de raciocínio e intenções, vem dizendo com cada vez mais potências que as nossas referências existem e que podem discutir qualquer tema. Prova dessa sua consciência de ator negro no Brasil é o livro de memórias que lançou em 2017, Na Minha Pele, livro que ele classifica como uma conversa disforme sobre construção de identidade. Na Minha Pele é um livro em que o autor discorre a respeito de afeto, preconceito, racismo. Ele utiliza o local de origem da sua família, as conversas com seus parentes e amigos, materiais de alimentação para conduzir uma conversa em torno da temática pungente do livro, as relações raciais no Brasil, especificamente o olhar crítico do próprio autor e das vozes daqueles que o circundam, a sua família, seus amigos, atores, cineastas, escritores desconhecidos e os entrevistados de Espelho, o programa veiculado no Canal Brasil, o qual Lázaro Ramos dirige e entrevista expoentes da cena cultural e expõe temas da atualidade brasileira, considerando a cultura negra. Esse livro de Lázaro Ramos, ele traz importantes reflexões, voz para questões que atuam com
silenciosa sordidez na nossa cultura e que precisam ser trazidas à tona. Ele fala, por exemplo, é mais fácil escolher um argumento. Como defender que no Brasil o racismo é mais brando e insistir nele, dizendo que tudo é mimimi ou mania de perseguição. Sem assumir a complexidade, nada muda de lugar. No livro, Lázaro fala que o racismo é o crime perfeito porque só a vítima vê. E ele fala a respeito da tentativa de se silenciar aquele que sofre o racismo sem estabelecer o diálogo, sem conversar sobre o assunto. Cita, por exemplo, a naturalidade com que todos consideram normal que os presídios, manicômios e favelas sejam tomados por pessoas de pele escura. Isso é um choque para Lázaro e deveria ser para todos, que não se estabeleça o diálogo, que não se lide com isso. Lázaro no livro também é muito delicado em referir-se a algumas personalidades negras que lhe são muito importantes e que certamente são fundamentais para todos nós negros. O poeta Luiz Gama, as escritoras Ana Maria Gonçalves e Conceição Evaristo, a jornalista Glória Maria, o cineasta e primeiro protagonista negro da televisão brasileira, Zósimo Bulbul, o geógrafo Milton Santos, o cineasta Joel Zito Araújo, o historiador Jaime Santana Sodré, o escritor e estudioso Ney Lopes, o professor Carlos Augusto de Miranda Martins, dentre muitos outros. No fim das contas, como o ator já deixou claro em entrevistas, talvez o resumo de tudo seja não considerar essa questão apenas uma demanda social. O que Lázaro considera o grande cerne do tema é que ele é sobre afeto. No sentido mais amplo e mais simples, um afetar o outro, encontrando semelhanças e de forma com que as diferenças não afastem as pessoas. Claro que eu tenho empatia pelo assunto, mas assim, as informações todas e o que isso acarreta, eu estou recebendo agora. E que eu acho que é uma diferença muito grande do momento em que eu vivi. Claro que isso já era falado naquela época, mas eu não acessei. E hoje, acho que inclusive através das redes sociais, isso chega para mim de uma maneira muito mais forte e mais presente. Todos os dias eu recebo um textão na internet e aprendo uma coisa nova e crio uma opinião e discordo muitas vezes do texto, e nessa discordância eu sou obrigado a criar o meu ponto de vista e saber o que é que eu penso sobre isso. Isso é uma coisa que tem me fortalecido muito e que inclusive tem feito com que eu não me sinta sozinho em algumas angústias. Lázaro Ramos é casado com a atriz Thaís Araújo, com quem tem 2 filhos, João Vicente, nascido em junho de 2011, e Maria Antônia, nascida em janeiro de 2015. Lázaro contracenou com Thaís na telenovela Cobras e Lagartos, interpretando o personagem Foguinho, um trambiqueiro simpático e caiu no gosto do público e pelo qual o ator foi indicado ao Emmy de melhor ator no ano de 2007. Em 2013, eles voltaram a contracenar no filme Acorda Brasil, em 2014, em Geração Brasil e em 2015 em Mr. Brau. Os dois também estão juntos na montagem dirigida por Lázaro Ramos, O Topo da Montanha, comédia dramática da americana Katharine Hall, que remete aos últimos momentos de vida de Martin Luther King. Essa é uma das grandes questões que eu acho que um jovem negro vive hoje em dia. Saber até onde ele pode sonhar. Porque às vezes o sonho ele vai até um limite porque ele não vê outras referências de possibilidade. Aí o cara começa a estacionar e dizer, vou sonhar até aqui, eu quero ser até aqui, eu posso falar até aqui. O meu corpo negro vai ocupar esse espaço até um certo limite. E eu não acho que ninguém mereça isso. Ter esse limite em ficar pensando como é que ele deve ocupar os espaços, aquilo que ele pode dizer. Só que o mundo é duro e o mundo vai te lembrar que tem um limite, sim. Então, a minha grande angústia é justamente como encontrar esse discurso equilibrado, de falar a verdade, mas ao mesmo tempo de dizer que é possível sim. Eu não queria escrever uma biografia. Eu fiquei muito nervoso porque não sabia como seria escutado. Eu tinha reações físicas, chorava. Era muito sincero, mas eu tinha vergonha de compartilhar, até com a Thaís, as histórias de vida com a minha mãe. Eu não entendia porque minha mãe comprava só uma linguiça para colocar no feijão e repartir para todo mundo. É incrível como a gente tem vergonha dessas histórias. A Thaís foi muito importante para mim nesse processo, pois eu pensava, as pessoas vão me conhecer melhor e eu não quero. E no lançamento em Salvador, as pessoas me abraçavam e diziam, minha mãe é como a sua.
Aos 40 anos, Lázaro Ramos é referência para jovens artistas negros de todo o Brasil. O ator baiano conseguiu, nas últimas décadas, se destacar de forma quase simultânea no cinema, no teatro e na TV. Auto-intitulado Exceção que Confirma a Regra, o ator se tornou também, juntamente com a esposa Thaís Araújo, uma voz popular na militância pela igualdade racial no país. Dessa condição nasceu seu trabalho, o livro Na Minha Pele. Lázaro tem conseguido trazer o tema desde suas obras infantis, que são um sopro de pluralidade para as crianças na literatura. Livros que não falam exatamente sobre racismo, mas falam sobre identidade, autoestima. Com sua carreira, com sua construção na literatura e na sua busca em seu programa de entrevistas, Lázaro Ramos tem nos permitido falar sobre representatividade, empoderamento e visibilidade. Artifícios que vão além da reparação, porque não se trata de reparação, mas de potencialização humana, social e econômica para tudo que nós negros podemos ser. É preciso muito esforço para isso, e Lázaro Ramos tem ajudado no debate de que pessoas negras são pessoas como quaisquer outras, e precisam ser respeitadas e consideradas como tais. De que o negro não é um adjetivo para colocar em um indivíduo em uma posição segregada e enquadrá-lo em perspectivas pequenas e limitantes. A luta pelo fim do racismo é um grito de liberdade que ultrapassa a conquista de direitos e brada pelo reconhecimento de humanidade. Uma forma bastante forte e resumida de entender isto está nas palavras do próprio Lázaro Ramos. Não há vida com limite pré-estabelecido. Seu lugar é aquele em que você sonha estar. E chega ao fim mais um episódio especial de Negro da Semana, idealizado especialmente para a JTI, dentro do mês da consciência negra. Siga a gente nas redes sociais, a gente está no Instagram, no Twitter e no Facebook. Faça parte também do grupo fechado no Facebook, para a gente trocar uma ideia, procura lá por Grupo Negro da Semana. E siga também @AleiGarcia no Instagram. Eu tenho feito um conteúdo muito bacana no IGTV, expandindo os temas que eu falo por aqui. Vai lá, segue e curte, por favor. Estamos também no YouTube. Assine, por favor, em youtube.com/Negro da Semana. Compartilhe nosso podcast por aí para a gente crescer cada vez mais. Meu nome é Lei Garcia. Muito obrigado por ter estado junto comigo e até a próxima. Half-Death.